Bom dia, então, quem eu não cumprimentei. Mais uma vez aqui juntos. Hoje falar de um assunto legal. A gente já está trabalhando essa sequência. E eu estou... seria melhor que tivesse o púlpito para lá. Vocês estão meio de lado, né? Me ajuda aqui, Roberto. Ficar mais de frente é melhor. Espera aí, eu vou tirar aqui, vai, entendeu? Mais ali, ó. Aí assim eu não... Vai dar microfonia, melhor, de frente aqui. Agora foi melhor, né? Não precisa ficar todo mundo assim. Tá bom aí, pode ser isso. Então, vamos lá, vamos retomar. Estamos falando sobre salvação. Tem salvo aí? Amém. Olha, está começando melhor o negócio. Porque no começo tem salvo aí? Amém, amém, amém. Tem salvo aí? Amém. Tem salvo. Por que nós somos salvos? Porque nós nos reconhecemos pecadores. Lembram a primeira reunião nossa? Então, quando essa essência do pecado na minha vida me faz ter consciência plena, eu sei que eu preciso de alguém para solucionar isso. Então, quando essa consciência vem na minha vida, então eu preciso de um Salvador, preciso resolver isso. E nós vimos que a salvação, ela acontece a partir dessa consciência e da necessidade de um Salvador e reconhecer Jesus como seu Salvador. Reconhecendo Jesus como seu Salvador, então aí nós estamos falando que nós somos salvos. E caiu a água, caiu. Nós somos salvos e nós somos salvos pela graça. Vimos também depois que a lei é importante para nós. O Velho Testamento é todo muito importante para nós, mas a salvação não está pela guarda da lei. A guarda da lei, ela teve um propósito, e lembra que a gente falou que toda a lei apontava para Cristo, o Messias. A lei serviu de aio, de pedagogo, de pegar aquele homem ainda infantil espiritualmente e levá-lo aos pés do Senhor. Então, a lei serviu para isso. E a lei, hoje, nós somos salvos pela graça. Jesus morreu por nós, então nós morremos para a lei. Mas para que serve a lei, então? Para nada? Não, serve. Ela é um referencial de santidade. É um referencial de quem Deus é. Então, se eu quero ter uma vida com princípios éticos, morais de Deus, o Velho Testamento está aí. E a gente encerrou falando de um conceito bastante importante, um costume judaico, que se nós perguntarmos aqui para nós ocidentais, defina Deus com uma palavra. Lembra que eu falei que eu fiz essa pergunta? E a gente respondeu qual? Amor. Pergunta para um judeu, defina Deus com uma palavra. Ele vai falar santo. Que é uma questão muito importante. A santidade faz parte da essência de Deus e é o que nós vamos estudar hoje. Essa essência que tem que estar na minha vida e na tua vida, que já está na nossa vida. Agora, uma pergunta que é importante também a gente responder. Quem é santo aí, levanta a mão. Aí já ficou ruim o negócio aqui, hein? O que é santidade, né? Então, nós temos uma ideia de santidade assim, né? Sem pecado. Bom, se o conceito de santidade for esse, tá ruim mesmo. Não tem santo aqui. Embora tenha alguns que levantaram a mão aqui. Eu vi. Se o conceito de santidade for cheio de pecar, nós não podemos dizer que somos santos. E se a santidade na minha vida, eu não posso dizer que sou santo, porque eu continuo com pecados, então, que efeito teve a morte e ressurreição de Cristo na nossa vida? Nós temos que começar a pensar isso. Se Cristo morreu
para nos perdoar, que relação tem isso a ver com a minha santidade? Que relação tem a ver isso com eu ser santo ou não? Nós precisamos pensar um pouquinho hoje, rapidinho, sobre o que é esse ser santo e essa santificação que a palavra de Deus trata. Primeiro, a gente viu isso um pouquinho, falou sobre a lei. No Velho Testamento, o que era uma coisa santificada? O que era ser santo no Velho Testamento? O que era santidade no Velho Testamento? Então, por exemplo, Deus criou todas as coisas e criou o sábado. E no sábado ele, Gênesis 2:3, ele santificou. O que significa isso? Santificou o sábado. O sábado é santo? Que confusão, né? Qual que significa? Essencialmente, santificação significa uma coisa simples, é separação. Não quer dizer sem pecado, mas santificação é separação. Então Deus separou o sábado para descanso. Entende? E no sábado não tem problema? Tem, né? Lá na lei se santificava objetos. Então a arca era santificada, as mesas eram santificadas, o pão era santificado. O que significa isso? Que aquilo era separado. E separado para um fim. Então, aqueles elementos na lei, se a gente vai lá em Levítico, nós vamos achar bastante isso. E ele diz que tudo aquilo que é santificado para Deus não pode ser vendido, resgatado, é de Deus. É separado, tem um propósito, uma finalidade. Então, a santificação é uma separação para cumprir um propósito. Isso é a santificação. Lá em Levítico, capítulo 19, quando essas leis estão sendo dadas à nação de Israel, há um texto que depois Pedro, a gente vai ler esse texto no Novo Testamento, que é importante para nós, que quando ele vai começar a falar de separação desses itens, dessas coisas, dessas formas de agir, ele começa o capítulo 19 dizendo: disse o Senhor a Moisés, sede santos, porque eu sou santo. Então é extremamente importante nós entendermos que a santificação é uma separação para cumprir um propósito. E se aquilo foi santificado, foi separado para um propósito, então aquilo é santo. Vou mudar a pergunta. Tem separados para Deus aí? Sim ou não? De novo, não. Tem separados para Deus aí? Então, tu que levantou a mão é santo. Olha para o teu irmão aí, olha para a tua irmã e fala assim: tu é santo. Sem ironia. É uma coisa interessante, parece que nós estamos impregnados de conceitos católicos romanos, de santo. Então, os homens são beatificados, depois eles se tornam santos. Então, dá a ideia de alguém sem pecado e milagroso. Então, para ser beatificado tem que identificar atos de bondade, para ser santificado tem que comprovar, tem que ter uma comprovação de curas. Então, nós estamos impregnados com esse conceito
Na verdade, idolatria. Porque a gente acaba devotando esses santos. E aí, quando eu quero um milagre, eu preciso de uma cura, é aquele santo que eu vou me socorrer. Então, é uma tradição de séculos que nós vamos trazendo para a nossa vida. E aí, me chamar de santo, de eu admitir que sou santo, é uma coisa, até pode soar presunção, né? Ah, tu é santo? Ah, que santinho. Minha família é muito católica, mais a da minha esposa, né? Muito católica. Então, eles tinham uma expressão, não sei se aqui usa essa expressão, quando era uma pessoa cometia erros, era ruim, se ela cometia erros, elas falavam assim, santo do pau oco. Tem essa expressão aqui? Santo do pau oco. Esquisito isso aí, mas eles falavam se referindo a uma falsa santidade, né? Não tinha essência, era oco. Santo, mas é uma questão católica. Mas é importante a gente ler algumas coisas de como isso interfere na nossa vida hoje. Eu queria ler um texto em 1 Coríntios capítulo 1, que nos ajuda a entendermos essa questão de santidade, de separação. 1 Coríntios capítulo 1. Vamos, antes de ler, trazer um contextozinho aqui. Quando Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, o motivo pelo qual ele escreveu eram problemas que aconteciam na igreja de Corinto. Certo? Quais eram os problemas da igreja de Corinto? Os piores. Então havia divisão. Alguns preferiam o pastor A, outros preferiam o pastor B. E quando eu prefiro o pastor A, não é só que eu prefiro ele, eu desprezo o outro. Então havia uma disputa entre eles de liderança. Igreja de Corinto. Haviam irmãos que levavam outros irmãos para a justiça sobre qualquer questão sem resolver entre si. Havia problema de exaltação nos dons, um queria ser melhor que o outro nos dons. Havia um problema naquela igreja de um homem que teve relação sexual com a sua madrasta. Haviam problemas sexuais na igreja, haviam problemas de contribuição na igreja. Há uma orientação para se contribuir. Enfim, era uma igreja cheia de problemas e Paulo sabia disso, portanto ele escreveu a carta. E olha como que ele começa essa carta. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que estão, com todos em todo que invocam, em lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele começa essa carta chamando aquela igreja de quê? Santos. Mas ele chamando de santos, sabendo que problemas tinham lá. Não quer dizer isso que ele está licenciando o pecado, mas ele está falando de uma coisa importante, que é a nossa posição. Como é que Deus me vê? Como é que Deus te vê? Como é que Deus nos vê? Como santos, separados. Tem filho de Deus aí? Deus é santo? Então o Filho de Deus é santo.
Então, a nossa posição em Cristo é de santos. Nós somos chamados, ele fala aqui que nós somos santificados em Cristo, ou seja, nós somos chamados para sermos santos. Então, qual é a nossa posição? A nossa posição é de santo. Que isso nos traz uma tremenda responsabilidade. A gente vai ver nessa experiência de santificação, nos traz uma tremenda responsabilidade. Mas nós temos que pensar nisso. Porque, para que nós fôssemos santos, Hebreus fala isso, a gente não vai ler. Não, vamos ler sim, Hebreus 13:10. Vamos ler. Isso é importante, esse texto. 10:10. Vamos ler outro. 10:10. Hebreus 10:10. Ai, que bom. Puxa. E haja luz. E cega a luz. Espera aí, eu olhei para a luz, agora não consigo ler. Essa é Hebreus 10:10. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. Então, qual foi o preço de nós termos a posição de santos? O sacrifício de Jesus. Então, nós não somos santos porque somos bons. Nós não somos santos porque fazemos boas coisas. Nós somos santos porque Jesus se entregou em meu lugar, no teu lugar, e por isso nós somos separados. Então, a nossa posição de santos está por causa dele e não nossa. Então, por que eu sou santo? Olha, ele morreu por mim. Ele pagou o preço. Essa é a maneira que Deus me vê, porque Deus me vê através de Cristo. Não através dos meus méritos, porque se Deus fosse olhar para os meus méritos, para os seus méritos, para os nossos méritos, não seríamos nada. Então nós temos uma posição de santos. Tem santo aí? Ah, que bom. Ainda alguns não estão meio com dúvidas, assim, mas tudo bem. Mas é isso. Abram, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Tem um outro ponto muito importante para a nossa santidade aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses 2, versículo 13, diz assim: Mas, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Por que eu sou santo? Porque há uma atuação do Espírito Santo nisso. Se, retornando às nossas reuniões anteriores, se eu me reconheci pecador, que eu entendi que Jesus é a solução, e eu entrego a minha vida a esse Jesus, então a partir daquele momento eu sou salvo, e o salvo é a habitação do Espírito Santo, e se eu sou a habitação do Espírito Santo, Paulo está dizendo que essa habitação do Espírito Santo me leva para a santidade. Então não é mérito meu, eu não fiz nada para que fosse santo, e ainda tem o Espírito Santo que me leva à santidade. Que mérito nós temos? Nenhum. Porque até para nós fazermos as coisas certas, o Espírito Santo nos ajuda. É uma coisa tremenda isso. Porque tira do homem qualquer capacidade de vanglória. Qualquer. Eu posso dizer que sou santo, mas não há vanglória nisso, porque Ele morreu por mim,
Ele me deu o seu Espírito para que eu fosse assim. Não tem nenhuma vanglória. Tem sim uma tremenda gratidão por tudo isso. Porque apesar do que eu sou, e apesar do que tu é, apesar do que o que nós somos, Ele nos vê como santos. 1 Pedro capítulo 1, abram lá um pouquinho. Fala a mesma coisa nesse texto aqui. 1:2. 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça a vós e paz vos sejam multiplicadas. Então, Deus nos escolheu pela santificação produzida pelo Espírito Santo. Então, nós temos tudo que nós precisamos para caminhar nessa santidade. O Espírito Santo que habita em nós. Amém? Tem gente com o Espírito Santo aí? É, isso aí. Nós precisamos repetir, porque às vezes o diabo coloca no nosso ouvido coisas diferentes. Tu não vale nada. Olha aí o que tu é. Não tem mais jeito. De novo? Outra vez? E é assim que o diabo vai minando a nossa identidade em Cristo. Assim que ele vai fazendo com que nós pensemos que nós não somos separados. E a gente leu o texto de Hebreus, que fala que essa separação, Hebreus 10:10, foi feita pelo sacrifício de Cristo uma vez por todas. Então ele morreu por nós e nos fez santos uma vez só, para sempre. Mas o inimigo mina, bom, já que eu sou assim mesmo, e a gente vai aceitando isso. Bom, já que eu sou assim mesmo, então, quer saber? Não tem mais jeito mesmo. Então vou cumprir aquilo que a minha carne deseja e pronto, acabou. Vai minando a nossa identidade. Nós precisamos repetir, somos santos, sim. Fomos separados por Deus, sim. Por Jesus Cristo, sim. Sou santo, separado, morreu pelo meu lugar e me tornou santo, sim. Tenho mérito? Não. E tenho habitação do Espírito Santo? Sim. Então repita isso para a tua vida, porque isso é um antídoto contra as mentiras que o diabo coloca em nossa vida. Eu não sou assim. Às vezes já que eu sou assim mesmo, me leva à depressão, me leva a tentativas suicidas, me leva a acabar com a minha vida, porque eu perco a minha identidade em Cristo. Nós temos sim uma identidade em Cristo. Repita isso sempre. Eu sou santo, sim. Eu fui separado, sim. Eu vivo porque o Espírito Santo vive em mim, sim. Eu tenho dificuldades? Tenho. E quem me ajuda? O Espírito Santo que nos ajuda. Amém? Eu quero ler um texto aqui que me veio na mente agora, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Nós temos a carta de Paulo aos Romanos, a gente já falou um pouquinho disso, é o maior compêndio teológico do Novo Testamento que trata da salvação. Então, é uma carta profunda, teológica, mas prática também, que trata da salvação que Deus providenciou para o homem. De que maneira foi isso? E o coração de Romanos é o capítulo 8. Esse é o coração de Romanos, porque o capítulo 8 é o capítulo que mais tem informações de uma forma profunda e detalhada da ação do Espírito Santo na vida desse que é salvo por Cristo. É o coração de Romanos, capítulo 8. E ele fala assim no capítulo 8, no verso 26. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza,
pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Bom, quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, Paulo está falando que nós temos fraquezas. Sim, de toda a natureza. Nós temos fraquezas para entender algo, nós temos fraqueza para reprimir os nossos desejos, nós temos fraquezas para suportar aflições e preocupações, nós temos fraquezas. Isso é uma verdade, não só nesse texto, mas em muitos textos. Jesus disse que nós teríamos problemas, mas ele foi o vencedor de tudo isso. Mas ele fala uma coisa interessante aqui. Ele fala que o Espírito Santo nos socorre. O que significa isso? O Espírito Santo nos socorre. Eu já falei isso em outras oportunidades e eu vou repetir. Quando alguém está se afogando, alguém já viu no rio, em mar, alguém se afogando, ou já viu vídeos, ou sabe mais ou menos como é que funciona? Então tem uma questão importante. Se uma pessoa está se afogando no mar, e tu chega perto dela para salvá-la, o que acontece? É capaz de morrer os dois. Porque a pessoa, ela quer uma boia. Ela quer um lugar para se apoiar, porque ela está afundando. Então ela não vai te ver como uma pessoa que foi salvá-la. Ela vai te ver como uma boia. E ela vai se agarrar em ti. E se ela se agarra, ela não te solta. Então é difícil quem está salvando se desvencilhar disso. Então normalmente não se chega perto, e alguns bombeiros falam que até essa salva-vidas dá um soco para a pessoa ficar meio assim, e tu pode salvá-la. Olha que coisa, né? E o Espírito Santo está falando que nos socorre. Então, as pessoas fazem assim, né? Vem com o salva-vidas, vem com aquelas boias, né? Aquelas boiazinhas. E quando está chegando perto, ele joga a boia. Aí a pessoa vê aquela boia, e por que é vermelha? Para destacar, né? A pessoa vê fácil que é uma boia. Ela pega aquela boia, se segura, ele está com... tem uma cordinha nela, ele consegue salvar a pessoa. Ele joga uma boia para salvá-la à distância. Não é assim com o Espírito Santo. Aqui ele está falando de que ele nos socorre na fraqueza, nos socorre nas tribulações. Que tipo de socorro aqui? O sentido é, o Espírito Santo, ele está ombro a ombro. Tu está te afogando, ele está encostado em ti. Esse é o sentido. Ele não está tentando te salvar à distância. O Espírito Santo está te segurando, está te abraçando, está te conduzindo, está fazendo com que tu saia dessa situação junto contigo. Então, o nosso processo de santificação, nós vamos ver um pouquinho agora, é isso, é o Espírito Santo nos ajudando nas nossas fraquezas. Mas quem está morrendo pede ajuda. Quem está se afogando pede ajuda. Então o Espírito Santo vem e nos socorre. Nos socorre de perto. Ele habita em nós, então ele está conosco, ele está passando junto conosco para as dificuldades que nós estamos passando. E vai nos dar força para nós sairmos, desse afogamento de pecado, de fraquezas e de debilidades. É o Espírito Santo. Amém? Amém? Então nós somos santos e temos todos os recursos para caminharmos em santificação. Então isso é a nossa posição. Nós somos santos porque Deus nos vê assim, e Cristo morreu e nos separou e nos deu o seu Espírito para que nós tivéssemos esta posição em Cristo. Então nós somos santos? Sim, nós somos santos. Pode doer para o ouvido de pessoas, pode achar pessoas que é presunção,
Mas para nós não, é uma posição que Deus nos deu em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Então, como em Levítico, está dizendo lá no capítulo 19, que a gente não leu, eu citei só 1 e 2, essa mesma orientação, esse mesmo mandamento é citado por Pedro. E a gente vai dar uma lidinha lá em Pedro, capítulo 1. A gente já viu o capítulo 1, versículo 2, mas vamos ver agora o versículo 14 a 16. 1 Pedro 14 a 16. 1 Pedro 1, 14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinham em tempos passados na vossa ignorância. Mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. Pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. O que Pedro está dizendo agora? Ele está citando Levítico, está trazendo um mandamento da lei para o Novo Testamento. Então, a lei serve? Claro que serve. Não para dar vida eterna, não para dar salvação, mas para nos darmos um modelo, processos, princípios e verdades de uma vida santa. Porque é na lei que nós enxergamos a santidade de Deus. E Pedro está usando esse texto. E fala, já que vocês foram chamados, então, o vosso procedimento precisa ser santo. Eu tenho uma posição de santidade, eu tenho uma posição, Deus me vê como santo. Já que eu tenho essa identidade de santo, então, como tem que ser o meu procedimento? Santo. Sede santos porque Deus é santo. Agora nós estamos falando de uma outra coisa, de uma santidade experimental. Nós vimos uma posicional, agora experimental. O que significa isso? Eu tenho que viver de acordo com a identidade que tenho. Se eu levanto a mão que sou santo, então o meu procedimento tem que ser igual à minha posição. Estão entendendo? Então, a posição não me dá, e ela é pela graça, nós vimos isso há 2 reuniões atrás, então é tudo pela graça, a reunião passada também, é tudo pela graça, então quer dizer que eu posso ser o que eu quiser. Não. Eu tenho que refletir nas minhas atitudes aquilo que eu sou em essência. Eu tenho que moldar o meu comportamento de acordo com a posição que tenho. É o que Pedro está dizendo aqui, usando o Levítico. Como é que eu faço isso? A gente viu, nós temos o Espírito Santo, que vai nos moldar, que vai estar conosco nas nossas debilidades. Como que eu peço socorro para esse Espírito Santo? E é importante a gente ouvir revisitar esse conceito. Quando nós erramos, a gente ouve vozes, né? Que voz nós ouvimos? Vai de novo, meu. Não vale nada mesmo, né? Outra vez? De quem é essa voz? Da minha consciência. Tá bom. Mas essa é uma voz de acusação. Quem acusa? Quem é nosso acusador? Mas a gente também pode ouvir uma voz assim, ó. Eu estou aqui para te ajudar. Eu posso te dar força para sair dessa. Não faz mais isso. A tua essência não é essa. Quem é essa voz que está dentro de nós?
Então o Espírito Santo nos ajuda. Então nós estamos no buraco e ele está nos levantando. Nós estamos afundando e ele está nos levantando. Essa é a voz que nós temos que ouvir. O Espírito Santo é suave, é doce, é sutil. E às vezes nós não ouvimos. Nós estamos tão enraizados nas nossas rejeições, nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, acabamos nem tendo mais sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Mas pare, ouça a voz do Espírito, porque a voz do diabo é audível. Ela vai soar forte em ti, soa forte em nós. Nós temos que pensar nisso, ouvir a voz do Espírito. Então, como é que esse processo de santificação? É 1 João capítulo 1. Já vamos partir para a última passagem. 1 João capítulo 1, no versículo 8, diz lá assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Tipo assim, isso não é nada. Poxa, nem é tão errado assim. Não errei. Até que foi reação de algo que fizeram para mim. Se dissermos que não temos errado, estamos nos enganando, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que se procede na minha vida a santificação? Primeiro, quando eu reconheço que errei, quando eu admito o erro, e admito o erro e confesso o erro, confesso o pecado. Quando eu confesso o pecado, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. É o processo de purificação, é a nossa santidade. A confissão de pecados. E o que é a confissão de pecados? Às vezes a gente está assim o dia inteiro, né? Fazendo coisa. Chega à noite, a gente quando lembra de orar, Senhor, me perdoa a multidão dos meus pecados. Eu peco pelo atacado e peço perdão, no varejo e peço perdão por atacado. Aqui a palavra homologar, a palavra de confessar o pecado é homologar. Homologar. O que significa isso? Quem trabalha com RH sabe. Ou quem já foi demitido de alguma empresa já recebeu uma rescisão. Hein? Rescisão contratual. Aí tu vai lá, na rescisão contratual tem um monte de verba, um monte de dinheiro que tem lá, e também um monte de desconto. Que muitas vezes a gente não entende nada, é ou não é? Aí a gente vai ter que pegar essa rescisão e ir no sindicato. O que nós vamos fazer no sindicato? Homologar. O que é isso? A empresa está confessando o que ela está fazendo. E o sindicato vai conferir. Está tudo certo. Se tiver alguma coisa errada, essa rescisão precisa ser refeita. Então, a homologação, a confissão, é confessar o que fez. Não é confessar a minha multidão de pecados. Senhor, eu realmente quis matar aquela pessoa. Eu menti, eu fiz isso aqui, eu menti nisso. Mas Deus não sabe? Sabe, claro que sabe. Mas Ele quer que nós confessemos e falemos o nosso pecado, porque isso nos traz cura. Falar do nosso pecado para Deus nos traz cura. Então, isso é confissão de pecados. Então, quando eu vejo que errei e eu confesso esse meu pecado, isso me purifica. Processo de santificação. E vamos ser bem honestos. Se a gente faz um monte de coisa errada o dia inteiro, depois à noite para lembrar, já é mais difícil. Então, o ideal
é a gente estar confessando o pecado o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos errando. É ou não é? Talvez sentadinhos, mas com pensamento errando. Então nós estamos o tempo todo errando. O ideal é que a gente confesse o pecado o tempo todo. E isso vai purificar a nossa vida. Isso vai fazer com que, daqui a pouco, aquele mesmo pecado que tu tem, tu comete aquele pecado, errei. Senhor, olha o que eu fiz, Senhor. De novo eu fiz isso. Agora eu mesmo estou me acusando. Me perdoa, fiz isso. Daqui meia hora faz de novo. Senhor, fiz outra vez. E à medida que eu vou confessando o meu pecado, no ato que eu vou cometendo, daqui a pouco eu não estou mais confessando esse pecado, porque eu já estou purificado dele. Mas vou cometer outros. Vou ter que continuar confessando o pecado. Mas é assim que funciona. Daqui a pouco eu fazia algo errado o tempo todo, eu mentia o tempo todo. Daqui a pouco eu não estou mais mentindo, porque eu estou confessando a cada vez que eu faço isso. E sabe o que vai acontecer? Quando eu pensar numa outra vez em mentir, antes que eu falar da mentira, alguma coisa, eu vou ouvir uma vozinha assim, ó. É o Espírito Santo. Tem certeza que tu vai fazer isso? Não vou não, Senhor, não vou. Isso vai me tornando sensível à voz do Espírito e vai purificando a minha vida. Isso é o processo experimental. Sou santo e manifesto a minha santidade. Amém? E a última passagem que eu quero ler para a gente encerrar são duas. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo 2. Eu vou ler rapidinho, já estamos 2 minutos para terminar. Romanos 12, 2 diz assim, e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele está dizendo aqui que nós precisamos ter a nossa mente transformada. O que ele está querendo dizer aqui, a mente transformada? A palavra aqui é uma palavra bem conhecida no português, é metamorfose. Então, o que é uma metamorfose? Vamos pegar uma borboleta, né? A metamorfose faz com que a larva vire o que de fato a larva é a borboleta. Ela está num processo de sair de larva para borboleta. Isso é a metamorfose. E somos nós. Então, qual é a nossa posição? De santos, mas somos tudo larvinha ainda. Tudo bichinho estranho. Mas nós estamos nesse processo. Então, daqui a pouco nós somos borboleta. Nós transformamos a nossa vida. Para quê? Para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que renovação da mente? Porque é o que João falou lá, que a gente leu. Então, cada vez que eu me conscientizo que errei, cada vez que eu identifico o pecado na minha vida, que eu falo para Deus o que eu fiz, que eu confesso a minha fraqueza, que eu confesso a minha debilidade, que eu peço perdão para Deus, cada vez que eu faço isso, é o processo da metamorfose na minha e na tua vida. O que é essa metamorfose? É viver aquilo que eu sou. O que eu sou? Santo. Como tem que ser minha vida? De santo. Como devem ser os meus procedimentos? Santos. Como é que eu faço isso se eu sou pecador? A gente viu isso no primeiro encontro nosso, que nós somos pecadores e temos essa essência e vamos até Jesus voltar a continuar sendo pecadores. Mas como ser pecador e ter um processo de santidade?
deixar que o Espírito Santo haja na minha e na tua vida. Ouvir a voz do Espírito Santo. Deixar que a nossa vida se transforme. Se transforme naquilo que nós somos. E para concluir, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. E aí eu encerro com Filipenses 2 mesmo, tá? Ó. 2:12. Filipenses 2:12. A gente falou de santificação e aqui ele vai falar de salvação. A gente falou de salvação na aula retrasada, que salvação, às vezes ela tem várias conotações, né? E uma das conotações é essa, é a salvação, que é o meu processo de santificação. E ele vai falar isso no capítulo 2 de Filipenses. Olha, versículo 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai, em algumas traduções está, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu sou salvo, eu sou santo, então eu tenho que desenvolver isso. Então não é que eu vou ter um processo para ser salvo. Não, mas porque eu sou salvo e sou santo, eu desenvolvo isso na minha vida. Agora eu tenho que viver em temor e tremor. Ah, mas isso é muito pesado. É muito difícil. Sim que é difícil. Olha o que ele fala no versículo 13. Porque é Deus que produz em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então está aí, eu tenho que desenvolver a minha salvação, mas quem produz o fruto bom na minha vida é Deus. Como que Ele produz? Através do Espírito Santo em nós. Tem santo aí? Amém. Então nós temos que viver isso. Viver quem nós somos. Sem medo. Sem medo. Às vezes nós vivemos muito mais presos em pecado pelo medo. Nós temos que viver sabendo que se nós pecarmos, nós temos um advogado. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a superarmos fraquezas, debilidades e pecados. Amém? Então, isso é santificação. Isso é ser santo. Por isso que Paulo chama aqueles crentes de Corinto de santos. Porque eles estavam, sim, errando, mas ele estava exortando, admoestando, ajudando aqueles crentes a olharem os problemas e saírem deles. Porque o Espírito Santo habita, nos ajuda. E nós vamos, esse processo de santificação vai ser até Jesus voltar. Ninguém aqui vai chegar à perfeição. Paulo falou que o alvo dele era ser perfeito, era a perfeição. Aqui em Filipenses mesmo ele fala isso. Mas não é que ele queria ser perfeito, porque ele sabia que isso é impossível, mas o alvo é a perfeição. Então eu posso ter um alvo sim, eu não vou errar, eu vou ter um processo de santificação, eu vou viver em temor e tremor, isso é meu alvo. Sabendo que eu posso errar, sim, mas esse erro não me leva ao medo, ao desespero, a ser tocado na minha identidade e desistir de tudo, mas o erro vai me levar a ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos ajudar a superarmos as nossas fraquezas, debilidades e pecados. Amém? Entendemos aí? Amém? Quem é santo, levanta a mão aí. Poxa vida! Quando a primeira pergunta tinha 2, agora tem todos. Que é, graças a Deus, isso é a palavra de Deus. Nós entendemos aquilo que Deus nos revela. E para quê entender o que Deus revela? Para nós vivemos o que Ele revela. Esse é o objetivo do estudo, da teologia, da reflexão. Não é conhecimento como um fim, mas é o conhecimento que vai moldar, vai produzir na minha vida
um processo de santidade. Saber sem praticar é farisaísmo. Saber e praticar é santidade. Amém? Abaixa tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas verdades que moldam o nosso caráter, que moldam a nossa vida, que nos ajuda, que nos dá ferramenta para vivermos sempre de uma forma digna, que glorifica o teu nome, Senhor. Obrigado por essas verdades, obrigado pela identidade que temos em Cristo. Isso não vem de nós, isso é teu, é dom. Aqui, nós recebemos tudo isso, nós nos alegramos, Senhor. Ficamos felizes, não entendemos por que tu fez isso conosco, mas nós aceitamos e te agradecemos, Pai. Por isso nos ajuda no dia a dia, na nossa vida, nas nossas casas, com as famílias, com os nossos parentes, com os nossos amigos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vizinhança, que sempre nós estejamos vivendo aquilo que somos, santos, um processo de santidade, que é luz, Senhor, para todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Por isso nos ajuda, nos dê força. Nós agradecemos pela tua palavra e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerramos esse culto. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que tenha um dia abençoado em santidade. E se tu tiver a oportunidade de vir à noite para juntos, novamente nós estamos estudando para que tenhamos ferramentas para vivermos essa vida que glorifica o nome dele. Amém? Deus abençoe a tua casa.